No dia 13 de outubro de 1976, por volta das 10h04. Não houve aviso, nem modo de prever, absolutamente nada. Ela saltou do carro, sentia dor nas costas. Lembrava-se de haver pensado: a previdência social é uma boa coisa, mas obriga-nos a fazer o que eles querem. Agora teria que ir para o curso de secretariado. Não se incomodava, mas de certo modo achava engraçado. Não sabia definir porque era engraçado. Sentiu mais dor ao fechar a porta do carro. Era obrigada a atravessar a rua para chegar em casa. Isso porque sempre voltava para casa, da escola, pela extremidade norte da rua Kentner, e não valia a pena manobrar o pesado Buick. A garagem era de Billy, que necessitava dela para os seus motores, carros e só Deus mais sabe o quê. Portanto, com dor nas costas, ela atravessou a rua, machucara a coluna um ano antes, ajudando o rapaz da cozinha a levantar uma bacia de pratos sujos. Estupidez. O vento era seco, levantando as folhas descoloradas e rolando-as pelo calçamento. Em Los Angeles, as folhas secas nunca apodreciam. Davam a impressão de simplesmente rolar pela cidade em todas as estações. Pequenas coisas mortas para sempre possuir a própria vida. Podia-se sentir na garganta a secura do ar, a secura desolada que vem do planalto deserto e causa uma depressão dos diabos nas pessoas. Ao atravessar a rua, Carlota olhou para o lado. O posto de céu parecia estar a 1,5 km de distância, num grupo de luzes brilhantes. Parecia visto através de um binóculo ao contrário. Toda a atividade humana estava muito distante. Todas as casas estavam apagadas, até mesmo silenciosas. Lotes pequenos e irregulares, com minúsculos gramados providos de cercas para os cães. Mas até os cães estavam dormindo, ou quietos. Só o rumor distante da autoestrada se fazia ouvir no bairro, às escuras, como um rio que passa ao longe. A rua Kettner era um beco sem saída, uma viela terminando num balão de asfalto, onde era possível manobrar os automóveis. E ali estava Carlota, bem no final da rua. Entrando em casa, escutou o filho, Billy, na garagem. O rádio tocava baixinho. Carlota fechou a porta e trancou-a por dentro. Sempre que trancava a porta, Billy dispunha de uma entrada lateral que dava para a garagem. Tirou o casaco de vinil pardo e suspirou cansado. Correu o olhar pela sala. Nada fora do lugar. Seus cigarros sobre a mesinha perto do sofá, os sapatos no chão, as roupas e revistas e um copo de café. Uma peça rachada no aparelho de aquecimento, que trepidava quando o termostato entrava em funcionamento. Era como calçar um confortável par de sapatos velhos. Era onde Carlota relaxava. Onde não existia o mundo exterior, o resto do mundo terminava na soleira da porta. A Previdência Social pagava o aluguel, mas o ar era de Carlota. Uma casa, como milhares de outras, construídas de acordo com uma planta padronizada, que se espalhavam pela cidade. Mais uma caixa de biscoitos entre tantas iguais, mas era dela, o local onde ela e as crianças se reuniam como uma família. Foi à cozinha e acendeu a luz. A lâmpada nua no teto tornava as paredes muito brancas. Não havia cerveja no frigorífico. Carlota gostaria de beber uma cerveja, mas não havia. Sentou-se por um momento na cozinha, desolada e branca como os ossos. Então foi ao fogão, resignando-se a tomar um café requentado. Eram 10 horas, um pouco mais, porque levava cerca de 20 minutos para voltar da escola. Mas ainda não eram 10h30, pois a essa hora Billy já teria entrado para dormir. A regra era estritamente obedecida. Haviam estabelecido um acordo. Eu disporia da garagem se fosse dormir às 10h30. Billy cumpria rigorosamente o trato. Portanto, era entre 10 e 10h30 da noite. Quarta-feira, dia 13 de outubro. Amanhã, de volta ao curso do secretariado. Um dia como todos os outros, 9 à 1, datilografia, estenografia, 2 vezes por semana, à noite. Carlota se ergueu da poltrona.
não pensando em nada especial. Apagou a luz e percorreu o estreito corredor que levava ao seu quarto, fazendo uma pausa momentânea para olhar para as meninas. Joey e Kim dormiam como se isso fosse algo muito importante, com apenas uma luzinha, um abajur em forma de animal peludo, com uma lâmpada interna, iluminando-lhes suavemente o rosto. Pareciam gêmeas, embora tivessem 2 anos de diferença na idade. Pai diferente de Billy, lindas como anjos. Algum dia pensou Carlota, nada de previdência social, nada daquilo. Algo melhor. Fechou a porta do quarto das meninas adormecidas e foi para o céu. A cama estava desfeita. Uma cama enorme, absurda, que um inquilino anterior não conseguiria retirar da casa sem derrubar todas as portas. Tinha 4 estacas de dossel, e tanto a cabeceira como os pés eram de madeira entalhada com anjos e folhas. As juntas estavam coladas e era impossível desmontá-la. Uma obra de amor construída totalmente no próprio quarto. O marceneiro devia ter sido um grande artesão, um artista, um poeta. Como teria detestado deixar a cama para trás? Carlota adorava a cama. Era algo único, uma fuga do ramarrão. Jerry adorava a cama. Jerry, o confuso e nervoso Jerry. Sempre querendo adivinhar em que diabo se estava envolvendo. Pobre Jerry. A mente de Carlota perdeu o fio das ideias. Tirou as roupas, vestiu um roupão vermelho e foi à janela. Trancou ambas as janelas do quarto, examinando o fecho de cada uma, por causa do vento lá fora. Se as janelas não forem bem trancadas, trepidam a noite inteira. Soltou alguns grampos e os cabelos negros lhe caíram até aos ombros. Olhou no espelho. Sabia que era bonita. Cabelos escuros, pele clara, macia, mas o principal eram os olhos, vivos e escuros. Jerry dizia que eram pretos faiscantes. Carlota penteou os cabelos. A luz, agora atrás dela, na imagem projetada no espelho, estava às suas costas, lançando uma aura que lhe banhava os ombros e iluminava as lapelas escuras do roupão vermelho. Estava nua sob o roupão, tinha um corpo miúdo e macio, ossos leves, havia uma suavidade natural nos seus movimentos. Os homens nunca a tratavam rudemente, ela nada por si de duro que os homens desejassem quebrar ou dominar. Apreciavam sua vulnerabilidade, as formas belas e esbeltas do seu corpo. Carlota estudou os seios pequenos, os quadris elegantes, vendo-se como sabia que os homens haviam. Agora, faltava um mês para completar 32 anos de idade. As únicas linhas do seu rosto eram em volta dos olhos e pareciam provocadas pelo riso. Portanto, sentiu-se satisfeita com a própria aparência. A porta do armário embutido estava aberta. Lá dentro, os sapatos perfeitamente arrumados. Carlota pensou em tomar um banho, e quando procurava os chinelos, não havia esconderijos no armário. Este era como uma pequena caixa embutida na parede. Reinava na casa um silêncio mortal. Carlota teve a impressão de que o mundo inteiro adormecera. Era o que estava pensando, antes daquilo acontecer. No momento, Carlota escovava os cabelos. No instante seguinte, estava sobre a cama, vendo estrelas, num esbarrão semelhante à carga de um pesado jogador de futebol americano. Jogou-a através do quarto, atirando-a na cama. Atônita, ela percebeu que os travesseiros lhe envolviam repentinamente na cabeça. Em seguida, foram comprimidos contra o seu rosto. Apanhada, sem fôlego, Carlota entrou em pânico. O travesseiro era empurrado, cada vez com mais força. O algodão lhe entrava pela boca, ela não conseguia respirar. A força do travesseiro era terrível, comprimindo-lhe a cabeça contra o colchão. Foi um instinto que fez os seus braços agarrarem o travesseiro, esmurrá-lo, sacudindo violentamente a cabeça de um lado para o outro. Uma eternidade instantânea. Durou a vida inteira, mas tempo insuficiente para pensar. Carlota lutou pela própria vida. Um calor amarelo lhe dançava diante dos olhos. O travesseiro lhe cobria todo o rosto, os olhos, a boca, o nariz. E os seus braços desesperados
Não conseguiam afastá-lo. Os pulmões estavam prestes a estourar. Seu corpo deveria estar-se debatendo sem que ela percebesse, porque de repente foi agarrado com força. Carlota se afundava numa morte inevitável, mas sentiu mãos enormes nos joelhos, nas pernas, no interior das coxas, que foram forçadas a se abrirem totalmente. Então, algum conhecimento lhe chegou à consciência. Ela compreendeu. Enchendo-se de energia, sentiu-se invadir por uma força selvagem. Contorceu-se e esperneou. Golpeou com os braços. Quando se contorceu novamente para desferir pontapés, para matar, se necessário, uma dor dilacerante atingiu a parte inferior das suas costas, imobilizando-a. As pernas estavam bem abertas, presas de encontro à cama, e como um poste áspero, brutal, aquela coisa violentou nela, distendendo-a, abrindo o caminho à força dentro dela, até que foi impossível resistir e restou apenas a dor. Carlota sentiu-se dilacerada nas entranhas, sentiu-se rasgada internamente pelos golpes repetidos. Era a mais cruel das armas, repulsiva e angustiante. Violentava até ao fundo. O corpo inteiro de Carlota se afundava no colchão, empurrado pelo peso que a castigava, transformando-a num monte de carne esmagada. Carlota virou violentamente a cabeça. Seu nariz sentiu ar, a boca escancarada engoliu oxigênio pelo lado do travesseiro. Houve um grito, o grito da Carlota. O travesseiro tornou a ser empurrado contra o seu rosto. Dessa vez, ela conseguiu sentir a pressão de uma mão enorme, cujos dedos lhe comprimiam os olhos, nariz e boca através do travesseiro. Carlota mergulhou na escuridão. Não vira coisa alguma, apenas a parede oposta, ou nem isso mesmo, mas só a cor difusa da parede através das centelhas e espirais que lhe dançavam diante dos olhos. Antes que o travesseiro voltasse a tapar-lhe o rosto, mergulhou na escuridão, as forças se esvaiando. Carlota estava morrendo, ou logo estaria morta. A escuridão aumentava e a dor crescia implacavelmente. Estava morta? A luz do teto estava acesa. Billy apareceu à porta. Tinha os olhos bugalhados. Carlota sentou-se num ímpeto, banhada de suor, fitando Billy com o olhar esgazeado. Mãe? Carlota agarrou um lençol, cobrindo o corpo maltratado. Choramingava e gemia ao mesmo tempo, ainda sem saber quem era Billy. Uma dor violenta lhe queimava o peito. Círculos e estrelas ainda dançavam no ar diante dela. Tinha a impressão de que lhe haviam arrancado os olhos. Mãe? Era a voz de Billy. O temor carinhoso daquela voz despertou algum instinto em Carlota, alguma necessidade de assumir o controle, de focalizar a mente, de agir. Oh, Billy! Billy correu para ela. Abraçaram-se. Carlota chorou. Sentiu náuseas. Então tomou consciência da dor que se espraiava sobre as suas partes privadas, alastrando-se pelas coxas e até mesmo pelo interior do abdômen. Era como se estivesse destruída internamente. Dentro dela crescia uma inflamação impossível de dominar. Billy, Billy, Billy! O que é, mãe? O que há de errado? Carlota olhou em volta, então percebeu o pior de tudo. Não havia ninguém mais no quarto. Virou-se bruscamente. As janelas continuavam trancadas. Em pânico, girou para olhar o armário. Só sapatos e roupas. Pequeno demais para ocultar alguém. Viste alguém? Não, mãe, ninguém. A porta da frente está trancada? Está. Então ele está na casa. Não há ninguém aqui, mãe. Billy quer que você chame a polícia. Mãe, não tem ninguém aqui dentro. A cabeça da Carlota girava. Billy estava quase calmo. Só se sentia assustado por vê-la naquele estado. Seu rosto sujo, de graxa, observava atentamente o dela, com o medo carinhoso de uma criança, com a terna preocupação de um homem muito jovem. Não viste ninguém? Perguntou Carlota. Não ouviste ninguém?
Só quando gritaste vim correndo da garagem. Julie e Kim apareceram na porta. Estavam aterrorizadas, olhavam para Billy. Foi apenas um sonho, disse-lhes Billy. Mãe teve um pesadelo. Um pesadelo? Tio Carlota. Billy continuava a falar com as meninas. Vocês também já tiveram pesadelos. Agora a mãe teve um. Voltem para a cama. Imóveis, as meninas pareciam congeladas, junto à porta, citando Carlota. Procurem no banheiro, disse Carlota. As meninas se voltaram como automatos. Então, quis saber Carlota. Não tem ninguém lá dentro, disse Julie. O comportamento da Carlota amedrontava até às lágrimas. Escutem, tratem de acalmar-se, disse Billy. Vamos todos voltar para a cama. Vamos agora. Carlota, sem acreditar, enrolou-se mecanicamente no lençol, enfiando as beiradas por baixo do corpo. Tentou controlar o tremor. Tinha a mente confusa e o corpo maltratado. Mas a casa estava calma. Por Deus, Billy, disse ela. Foi um sonho, mãe, um pesadelo e tanto. Carlota começou a recobrar a consciência, como se tivesse realmente tido um sonho. Sentiu-se despertar, uma espécie de retorno do inferno. Por Deus, murmurou. Olhou para o relógio, 11h30, quase, talvez tempo suficiente para ter adormecido. Mas Billy ainda estava vestindo calças de canga e a camiseta. O que acontecera? Tentou sentar-se na beira da cama, mas ainda estava por demais dolorida. Coloca as meninas na cama. Está bem, Billy? Ela pediu. Billy conduziu as meninas para fora do quarto. Carlota estendeu a mão para pegar o roupão que estava jogado no chão, nem mesmo por perto da cadeira onde ela sempre o deixava. Vamos embora daqui, disse ela. Vestiu o roupão, sentada na beira da cama. Tinha o corpo exausto. Olhou para os braços. Marcas vermelhas começavam a surgir acima dos cotovelos. O dedo mínimo parecia ter-se torcido na luta. Luta contra quem? Carlota se levantou. Mal conseguia andar. Sentia-se quase desentranhada. Por um breve instante, tive a estranha sensação de ser incapaz de dizer se estava sonhando ou acordada. Então passou, explorou o interior da parte íntima com o dedo e sentiu uma leve umidade. Nada de sangue e nada, nem sinal de, apertou vigorosamente o roupão contra o corpo e saiu do quarto. Pela primeira vez, a cama lhe pareceu monstruosa, um instrumento de tortura, então fechou a porta. Carlota não tinha dúvida que fora espancada e violentada. Sentou-se numa cadeira de cozinha. Julie e Kim estavam bebendo leite e comendo bolinhos. Billy, hesitante, sentara-se perto da porta. Devia estar pensando que as meninas precisavam voltar para a cama. Ou ainda havia algo errado. Era quase como uma morte na família, partiu Carlota. A gente sabia que tudo melhoraria, voltaria ao normal, seria esquecido, mas nesse inteirinho tinha que viver aquela sensação de estar sozinha num poço escuro, perdida e amedrontada, e não sabia quanto tempo ia durar. Devagar com os bolinhos, advertiu Carlota, vão passar mal. A boca de Kim, suja de chocolate, abriu-se num sorriso. Julie bebeu ruidosamente o leite. A Carlota e as meninas pareciam muito vulneráveis. Vamos ver televisão, sugeriu Carlota. Sentaram-se no sofá. Billy ligou o aparelho. Alguns artistas de cinema, que Carlota não a reconheceu direito. Sentavam-se formalmente no que parecia ser um luxuoso apartamento de cobertura em Nova Iorque. Billy acomodou-se na espreguiçadeira, perto do ar-condicionado. Tudo parecia normal, mas dava uma sensação irreal. Era como olhar através de um vidro que fizesse tudo parecer esquisito, distorcido. Carlota era realista. Seu ponto de vista baseava-se na necessidade e em sua própria experiência. Tinha poucas ou nenhuma ilusão a respeito de si mesma ou da sua situação. Algumas pessoas viviam numa espécie de faz de conta, tentando ser o que não eram, sem terem muita certeza sobre o significado ou objetivo da vida. Todavia, com um pouco de pobreza, um pouco de má sorte e tempos difíceis, a gente precisa saber quem é.
O que mais incomodava a Carlota naquele momento, além da dor física, era a incapacidade de discernir o que era real ou não. Ei, aquele é Humphrey Bogart, disse Bill. Já vi esse filme. Carlota sorriu. Ainda não tinhas nascido quando o filme foi feito. Billy olhou-a defensivamente. Mas eu vi na Associação Cristã de Moços. Vejam o que vai acontecer. Ele vai levar um tiro. Ele sempre leva tiros nestes filmes. Billy tornou a recostar-se na poltrona. Sei tudo a respeito desse, resmungou. Carlota olhou para as meninas no sofá, como duas bonequinhas meio embrulhadas num cobertor que uma delas devia ter trazido do quarto. Dormiam alheiras a tudo. Chupavam polegares de modo muito sério e decidido. Abaixa um pouco de volume, Bill, disse Carlota. À medida que a noite avançava, dormiram intermitentemente, Carlota com os pés apoiados na mesinha do centro. Billy na macia poltrona espreguiçadeira, uma perna passada sobre o braço da poltrona. Só o brilho da tela da TV, quase silenciosa, dava alguma aparência de vida à casa. Carlota teve um sobressalto, despertou repentinamente, olhou para o brilhante retângulo de luz solar que se projetava na parede. Ao lado do aparelho de ventilação, Billy devia ter desligado a televisão durante toda a noite, porque a tela estava escura e ele se encontrava na cama. As meninas ainda dormiam no sofá, a perna de June sobre o estômago de Kim. Carlota olhou para o relógio da cozinha. 7h35, dentro de meia hora, ela teria que sair para o curso de secretariado. A ideia era deprimente. Sentia a cabeça pesada, uma das piores noites que já passaram. Começou a pensar nos acontecimentos da véspera. Teria sido apenas a noite anterior? A sensação, a repulsa, tudo o que lhe voltou à mente, provocando náuseas. Ergueu-se com esforço e foi ao banheiro, onde passou 5 minutos escovando os dentes. No corredor que levava aos quartos havia um cesto com roupas lavadas, mas ainda por passar, Carlota vestiu-se com o que encontrou no cesto, desejando evitar o armário do quarto. Sutiã, calcinhas, uma saia de brim azul, todas as blusas estavam amarrotadas. Ela escolheu uma e vestiu um suéter por cima, esperando que não fizesse calor durante o dia. O despertador da Carlota ficou escutando, ao mesmo tempo que ela observava as meninas se mexerem no sofá. Billy saiu do quarto, ainda estremunhado. Atravessou o corredor de cuecas e foi desligar o alarme. Então, sem olhar para a Carlota, tropeçou de volta ao quarto e sentou-se na cama, bocejando, unindo energias para vestir-se. Obrigada, Bill, disse Carlota. O que faria? Todos os músculos do seu corpo doíam. Não havia tempo para tomar café. A previdência social daria uma bronca dos diabos se ela perdesse um só dia de aula. Carlota sentiu-se infeliz. Na cozinha, colocou sobre a mesa uma travesseira de frutas e uma caixa de flocos de milho para o café matinal das crianças. Antes de sair, acordou as meninas para a escola. A casa estava abafada, claustrofóbica. Saiu para a luz brilhante do dia, entrou no carro e partiu para o curso de secretariado. Dia 14 de outubro de 1976, à 1h17. Billy, disse Greenspan, vai chamar a polícia. Diga à telefonista que Carlota tentou raciocinar. Não, protestou ela. Não faça isso. Senhora Moran, interveio Greenspan. A senhora foi... Não, quero a polícia. Greenspan baixou a ferramenta, aproximou-se da cama. Tinha os olhos úmidos. A preocupação tremia no próprio tom da sua voz. Não seria melhor falar com alguém? Existem policiais femininas. Greenspan não tinha dúvidas sobre o que ocorrera. Para ele não se tratava de um pesadelo. Não quero submeter-me a isso, declarou Carlota. Deixa-me em paz. Greenspan a observava. Sentia-se cada vez mais confuso. Billy se aproximou da cama. Aconteceu mesmo ontem à noite, disse Billy. Ontem à noite? Repetiu Greenspan. Carlota emergia do estado histérico.
Paulatinamente, o pensamento racional abriu caminho no escuro labirinto de medo que havia da sua mente. Oh, Deus! Chorou ela. Deus do céu! Greenspan fitava atentamente. Lembro-me de ter escutado alguma coisa na noite passada, disse ele. Mas pensei, foi minha mulher. Quem disse? Que era, que sabe como é. Coisa de marido e mulher brigando. Tive a impressão de ser outra coisa, mas não faz mal, disse Carlota. Só então ela se deu conta de que o idoso cavalheiro estava na presença de uma mulher nua. Cobriu-se com o lençol, prendendo-o com o braço de encontro ao corpo. Fez um silêncio embaraçado. Quer um pouco de café? Indagou Greenspan. Ou chocolate quente? Sua voz mudava, perdera o tom de emergência. A bondade vinha à tona, porque tal fato incomodava Carlota. Não, disse ela, muito obrigada. Tem a certeza? Não quer alguma coisa? Por favor, Sra. Moran. A senhora e as crianças, venham para a nossa casa. Temos espaço. Vocês dormirão lá esta noite. Amanhã poderemos conversar melhor. A senhora deve procurar alguém. Não, interrompeu Carlota, sentindo-se racional agora. Estou bem. Ontem à noite foi ainda pior, disse Billy. De repente, Carlota percebeu o que a incomodava. Porque Greenspan baixara a ferramenta. Porque não julgava haver mais alguém na casa, no armário. Porque não estava verificando as janelas. Carlota virou-se na cama. Naturalmente, as janelas continuavam trancadas, desde a noite anterior. Porque um velho como aquele já não sentia medo algum. Porque não correr a um banheiro, golpeando com aquela ferramenta tola algo que se ocultava por trás da cortina do chuveiro. A senhora se machucou um pouco, Sr. Moran, disse Greenspan. Acho melhor tratar-se. Era isso. Greenspan já não acreditava na mesma coisa que pensara ao acender a luz e, aterrorizado de deparar com a vizinha tão obviamente espancada e violentada, agora mostrava-se por mais sólido. A sua preocupação era exageradamente delicada. A Sra. Greenspan pode lhe preparar alguma coisa. Pode passar a noite aqui, se a senhora desejar. Ele julgava que ela estivesse embriagada ou drogada. Era fácil ver-lhe nos olhos um olhar curioso que observava os sintomas daquela estranha e rara moléstia. Carlota detestou-o por isso. Que horas são? Indagou ela. 2 horas, respondeu Billy. Esteve sozinha a noite inteira? Perguntou Greenspan. Só com as crianças, disse Carlota. Ouça, estou bem. Foi um desses malditos pesadelos malucos. Quase morri de medo. Mas agora estou bem, realmente bem. Virando-se requintadamente para o lado, vestiu o roupão por cima do lençol e, depois, deixou o lençol caído sobre a cama. Oh, Cristo! Precisava dormir um pouco. Apertou o cinto do roupão na cintura. Vamos sair deste quarto, sugeriu. Percorrer o corredor até à sala. Volta para casa, Sr. Greenspan, disse Carlota. Está tudo bem. Bem? Ouça, não estou certo que realmente bem. Absolutamente. Greenspan encarou diretamente. É claro que sou muito mais velho que a senhora, mas conheço muito a respeito da vida. A senhora Greenspan também. A respeito de coisas. A senhora tem que falar com alguém. Tem que explorar essa coisa. Desejo que se sinta à vontade para vir à nossa casa tomar um café e conversar. A respeito do que quiser. Aceito, disse Carlota. Boa noite, Sr. Greenspan. Depois que ele saiu, Carlota fechou a porta e tornou a trancá-la. Billy olhou para ela. Permaneceram calados durante algum tempo. Carlota não sabia o que fazer, o que dizer. Sua mente girava como um vagaroso carrossel. Não teve intenção de expulsá-lo, disse ela. Só tive vontade de pensar sozinha por algum tempo. Claro, mãe. Pensas que estou enlouquecendo? Ora, mãe, claro que não. Ela o puxou para si. O bom menino Billy, pensou. Era difícil encontrar bons meninos, mas ela possuía um. O que vou fazer? Indagou ela. Foi uma repetição sinistra da noite anterior. As meninas estavam em pé junto à porta da sala. Desta vez, fungavam como se estivessem doentes de medo.
Carlota sentou-se no sofá. Os seios davam-lhe a impressão de terem sido arrancados do peito. Billy recostou-se na poltrona, espreguiçadeira, mas ninguém ligou o aparelho de TV. Carlota não dormiu, porque aquilo acontecera e ao mesmo tempo não acontecera. Era e não era. Ela estava acordada e, no entanto, acordara. O corpo estava dolorido em todas as partes, sensíveis. Agora somente rebuscava os acontecimentos das 2 últimas noites, tentando construir uma resposta. O braço, ela sentiu o braço. O pênis era real demais. Urgente, mas não chegando a ser quente. Todavia, o mais duro possível. O peso em cima dela. Disso, Carlota não tinha tanta certeza. Parecia-lhe mais uma pressão do que um peso físico. Mais semelhante a um incrível empuxo para baixo. Uma força de gravidade esmagadora. Não houvera a sensação real de um corpo sobre o dela, executando as mãos e o pênis. Carlota despertou num sobressalto. Compreendeu que não conseguiria dormir de verdade aquela noite. 2 noites sem dormir. Sua cabeça parecia recheada de algodão. Cada som, movimento das crianças, zumbindo, estalido, ou arranhar, na casa, acordavam-lhe o imediato. E a voz de velho demente, dava a impressão de vir de um corpo menor, como Carlota imaginou um velho aleijado, sem pernas, embora não tivesse visto coisa alguma naquelas 2 noites. Ouviram mesmo a voz, ou apenas a imaginaram? Havia alguma diferença? A escuridão se tornou cinzenta e, pouco a pouco, um retângulo da claridade se formou na parede. Luz do dia. O despertador tocou. Billy acordou na espreguiçadeira, cansado demais para levantar-se. Carlota não pôde nem quis erguer-se do sofá. O zumbido do alarme continuou, como uma mosca furiosa. Aos poucos, a corda diminuiu e o som cessou. Carlota olhou para o relógio da cozinha, quase 8 horas. Tinha que andar depressa. A escola marcava a presença e relacionava as faltas para a previdência social. Sentiu o pescoço machucado, apertou mais o cinto do roupão, pensou em Jerry. Onde estaria ele? Mais 6 semanas na estrada, 6 semanas antes de tornar a ver. Sentia a necessidade de Jerry. Ele era sólido, ela necessitava de alguém agora. Era como uma premonição. A vida estava mudando, tornando-se terrível, de uma hora para a outra. Porquê? Carlota recostou-se pesadamente, cruzou os braços e adormeceu. Acordou. Billy já se fora. Sua mente enevoada tentou juntar as peças. Sentou-se na beirada do sofá, o corpo todo dolorido. Eram quase 4 horas. As meninas tinham voltado da escola e brincavam lá fora. Carlota ouvia as suas vozes na calçada. Virou-se e avistou-as através da janela, escrevendo com giz no cimento. Foi à cozinha, esquentou um pouco de café. Tudo estava extremamente quieto. Ela podia ouvir o zumbido do relógio na parede. Então tudo lhe pareceu estranhamente silencioso, como a calma que reina entre 2 furacões. Carlota empurrou raciocinar melhor, de maneira possível. Se aquela coisa ocorresse mais uma vez, então o quê? Fez uma pausa, segurando a caneca de café diante dos lábios. Então ela daria-o fora. Era isso aí. Abandonaria aquela casa. Tinha a sensação de que a raiz de tudo era, de algum modo, a casa. Sim, se tornasse a acontecer, eles dariam-o fora. Pegariam as coisas e iriam embora. Para onde? Cindy? Cindy Nash os acolheria? Um dia, 2 dias, era preciso inventar uma história. A casa estava cheia de formigas e estão a fazer uma aplicação de formicida. Que diabo, Cindy era uma boa amiga. Não precisaria de histórias. Podiam ficar com ela uma semana, se necessário. Talvez Jerry regressasse mais cedo, como fazia ocasionalmente. Dava um pulo em casa, de passagem entre uma cidade e outra. Passava apenas uma noite ou um fim de semana. Carlota sorriu palidamente. Diabo! Por que ele não deixava o telefone? Ou se lembrava de ligar para ela? Tomou o café, já estava frio. E se Cindy não pudesse acolhê-los? E se Jorge protestasse
E sim, Carlota franziu a testa, mas não conseguiu encontrar uma resposta. Não havia resposta para aquilo. Era preciso aguardar e esperar que nada. Billy voltava da escola, andando pela calçada. O resto do mundo regressava do trabalho e ela estava apenas acordando. Uma crescente sensação sombria pairava em sua mente, como se algo, talvez toda a sua vida, escorregasse em direção a um abismo, se ela não tomasse cuidado e agisse com exatidão. Olá, mãe, disse Billy. Por que estás tão feliz? O secretariado de mecânica de automóveis na escola. Maravilhoso, no duro. Eu nunca passei de chefe da torcida do segundo time. Billy exibiu o caderno cinzento, pesado e surrado, evidentemente usado há muitos semestres. Meu registro oficial, está vendo? Eles sabem que não sabe escrever direito. Ora, mãe, estou apenas brincando. Ei, não deixe o sofá. Vou dormir nele esta noite. Fez silêncio. Billy colocou os livros em cima da espreguiçadeira. Foi para o quarto, a fim de vestir as velhas calças de brim e poder continuar a trabalhar no bloco de motor que estava na garagem. Carlota bebeu mais café. Frio. Dormiria no sofá. Se isso não adiantasse, naquela noite, assistiram à televisão. Billy fora comprar leite e biscoitos de queijo, que todos comeram. Carlota trocou a roupa das meninas e colocou-as na cama. Por volta das 11h30, deitou-se no sofá e cobriu-se. Billy não fez comentários, mas deixou a porta do seu quarto aberta. Carlota permaneceu imóvel, pensando nas 2 últimas noites. À medida que o tempo passava, sentia-se cada vez mais preocupada com os ruídos da casa, com a visão um pouco familiar dos faróis de um automóvel distante a 100 tantos, distorcidos sobre a parede do corredor. Não conseguiu dormir. Então, deu-se conta de que o sofá lhe machucava as costas. Toda e qualquer posição que ela tomasse encontrava um botão de um roçado da almofada. Não havia superfície plana, firme, os músculos eram forçados em qualquer posição. Afinal, experimentou deitar-se sobre o lado direito, fitando a escuridão. Por volta de 2h30, devia estar cochilando. Depois despertou sobressaltada. Era o aparelho de ar. Carlota apurou os ouvidos. Nada. Ouvia apenas as crianças ressonando nos quartos. Lá fora, nada. Fechou os olhos, mas não conseguiu dormir. Mergulhou lentamente numa semiconsciência, numa percepção de imagens meio formadas que emergiam do caos em suas retinas. Então, adormeceu. Durante o dia seguinte, sábado, um leve otimismo prevaleceu em casa. Nada de normal ocorrera, exceto por dores na parte inferior das costas. Carlota estava bem disposta. Levou todos ao parque Greenfield, vários hectares de colinas cobertas de vegetação que, em Los Angeles, passam por floresta virgem. Com todas as famílias que lá estavam, Carlota voltou-se a sentir membro da raça humana, fazendo o que todos faziam, sentindo o que todos sentiam. Até mesmo as crianças pareciam dominadas por uma animação desusada. Billy encontrou um jogo de bola do qual participar. Voltaram para casa, exaustos, no final da tarde. O domingo também transcorreu de maneira normal. Carlota fez faxina na casa, executando o quarto. Billy saiu com alguns mecânicos para montar e desmontar. Quem sabia exatamente o quê? As meninas assistiam à televisão. A Carlota treinava em estenografia. Era maçante, mas necessário. Assim, as horas se passaram. Um dia normal. Até mesmo a noite não teve incidentes. Na segunda-feira, porém, as coisas mudaram. O Sr. Reis, o incrivelmente magro e exigente professor de datilografia e estenografia, chamou a atenção quanto ao desempenho de Carlota. A velocidade e exatidão do seu trabalho estava diminuindo. Carlota nem notara. Ficou preocupada, pois vinha obtendo bons resultados. Se não conseguisse o diploma de secretária, se as coisas se tornassem mais difíceis do que ela imaginava, estaria sendo envolvida em alguma espécie de fracasso, algum tipo de sistema designado a frustrá-la, sofreria de alguma limitação em sua capacidade. De repente, aquele pequeno problema de velocidade e exatidão passou a incomodá-la. Ficou temerosa de não conseguir superá-lo. Naquela noite, quando voltou para casa, encontrou as crianças num ambiente pesado. A casa estava tensa, embora ninguém soubesse dizer por que motivo. Ju e Kim engalfinhavam-se no chão.
Em retrospecto, tudo tinha um significado incrível de mau presságio, mas, na ocasião, Carlota não se impressionou em especial. Julinho bateu com o cinzeiro, chorando Quinho. Não bati. Bateu. Não. Calme-se, ordenou Carlota. Deixem-me ver. Havia realmente uma feia marca vermelha na parte posterior do pescoço de Quinho. Está vendo? Ela me jogou o cinzeiro na cabeça, mas Júlio protestou a inocência. Carlota, como é peculiar às mães, teve certeza de que Júlio falava a verdade. Não olhe para mim, protestou Billy. Acha que me divirto jogando cinzeiro em crianças pequenas? Está bem, disse Carlota. Vamos todos berrar uns com os outros. Ouçam, mãe não está com disposição para cuidar deste tipo de problema, de modo que o silêncio é a melhor mandeia. Por enquanto, está certo? Houve um silêncio carregado de amor. Bem, não fui eu, resmungou Billy. 2 noites sem problemas. Mas naquele sofá, as costas de Carlota acabariam aleijadas definitivamente. Ela detestava médicos. Sempre lhe causavam mais dores ademais. Com uma boa noite de sono em seu colchão ortopédico, melhoraria bastante. Não seria a primeira vez. Carlota abriu a porta do quarto e espiou para dentro. A visão da enorme cama de madeira pesada, com os anjos europeus então, assumia agora um aspecto sinistro. Uma espécie de sorriso zombeteiro, cobertores e lençóis ainda estavam no chão, desde a última noite em que ela dormira no quarto. Com leve trepidação, Carlota entrou no quarto, nenhum cheiro, nada fora do lugar, exceto as cobertas. Desfez a cama e tornou a arrumá-la. Eram 11 horas. Carlota necessitava repousar, precisava melhorar o desempenho na escola. Tinha que impressionar o Sr. Reis e provar a si mesma que estava de volta ao caminho certo. Enfiou-se entre os lençóis limpos e frescos, fechando os olhos. O tempo passou muito devagar, o corpo da Carlota confortado pelo chão duro. Sentia-se suspenso tranquilo. Não obstante, ela cochilava intermitentemente. Abria repetidamente os olhos. Deixara aberta a porta que dava ao corredor e sabia que Billy também deixara a porta aberta à porta do seu quarto. Para qualquer eventualidade, devia ser mais ou menos meia-noite. A lâmpada do mostrador do relógio se apagar. Estaria queimada? Carlota olhou a escuridão. Por que acordara? Escutou com atenção. Nada. Fixando os olhos na escuridão, à sua frente, divisou vagamente a forma de penteadeira. O espelho e o distante reflexo da cama no escuro. Respirou fundo. Nada. Nenhum cheiro. Nada errado. Então teve uma premonição. Uma espécie de impressão. Aquela coisa estava chegando. Vinha em direção a ela, de muitos quilómetros de distância, atravessando um panorama desolado e chegaria numa fração de segundo. Carlota pulou da cama. Billy levantou-se atabalhoadamente. Carlota correu para o corredor, vestindo-se às pressas, abotoando o vestido. Encontrou Billy junto à porta. Alguma coisa estava vindo. Escutou um estrondo atrás de si. Virou-se o abajur e caíra na mesa da cabeceira. Então, a mesinha foi atirada contra a parede. Carlota bateu a porta com violência. Vamos embora daqui, exclamou. O quarto, por trás da porta fechada, estremecia ruidosamente com o bate dos móveis. Mãe, Billy evitava Carlota, aterrorizado. Pegue o Kim, grifou Carlota. Eu levarei, Júlio. Correram ao quarto das meninas. Billy pegou Kim no colo, com o cobertor prendendo sobre as pernas da menina. Devo levar o cobertor? Berrou Billy. Estava em pânico. Sim, leve-o, saia logo. Coisas, sapatos, uma penteadeira cheia de cosméticos. Bateu no lado interno da porta do quarto e quando correu para o corredor, Carlota viu a porta se arquear e uma rachadura se formar na madeira ordinária. Santo Deus! Correram para a sala. Pelo barulho, parecia que o quarto estava sendo demolido, peça por peça, com a maior rapidez possível. Não como uma explosão, mas como se alguém agisse sistematicamente, coisa após coisa, com raiva, dando vazão à fúria por não encontrar Carlota lá dentro. De repente, as cortinas, pesadas cortinas de pânico, foram rasgadas como papel de seda e o som ecoou pela casa. Diabo! Gritou Carlota. Lágrimas de medo e raiva lhe escorriam pelo rosto. Estava à porta da entrada, mas, com Joey no colo, não conseguia abrir o trinco. Curvou-se para a frente, prendendo a menina contra a porta. Júlio gemeu involuntariamente de dor, mas Carlota conseguiu puxar o trinco, ao que se chocou contra a porta fechada do quarto,
partido sem casco. Vagina! Rugiu a voz. Fugiram para a rua e entraram no automóvel. Atrás deles parecia que o quarto, o que dele estava sendo devastado por uma equipe de demolidores. Carlota engranhou, marcha a ré, bateu-a com a traseira do carro em alguns arbustos, recobrou o controle e partiu com os pneus derrapando e o motor roncando pela rua Campbell. Cristo, você ouviu aquilo, Billy? Billy não respondeu. Petrificada, a Carlota terminou a perguntar. Não viu? Ouvi sim, mãe. Billy fritava, de modo estranho, pensou Carlota. Tinha os olhos úmidos de lágrimas. Carlota avançou o sinal do cruzamento. Deserto, ninguém por perto. Dirigiu sem pensar através de um labirinto de ruas, passando por casas apagadas que pareciam todas iguais. Devagar, mãe, advertiu Billy. Você está a 80 por hora. Carlota olhou o velocímetro e aliviou o pé no acelerador. O pânico de fuga a deixar totalmente cega quanto ao que fazia. Agiu no vácuo por puro instinto, como um animal amedrontado. Onde diabos estamos? Perguntou. Perto da Avenida Colorado, disse Billy. Fica ali, atrás da fábrica. Instintivamente, Carlota foi em direção à Avenida Colorado. Diminuiu um pouco mais a velocidade, para 65 km por hora. Escutem, crianças, disse ela, controlando a história da voz. Logo estaremos bem. Ouviram? Como estão, vocês? Olhando por sobre o ombro, viu Júlio no assento traseiro. A menina estava calada, doente, assustada. No banco traseiro, Kim ofegava ainda em volta num cobertor, petrificado demais para chorar. Em meio ao terrível pânico, Carlota notou com certo divertimento que Billy estava apenas de cuecas e camiseta. Acho melhor enrolar-se no cobertor, Billy, disse ela. Vou para a casa de Cindy. Subiu a Avenida Colorado, virou para o norte e, dirigindo agora de única velocidade, seguiu para as luzes brilhantes dos cinemas e motéis que ficavam em West Hollywood. Onde? Diabo, dobra à esquerda, disse Billy, agasalhando-se com o cobertor. Fica quase em Hollywood. Milagrosamente, como se escolhesse sozinho o caminho, o carro chegou a ruas que pareciam conhecidas. Casas velhas e pequenas, que aos poucos cediam lugar a grandes blocos de apartamentos. Lá está, anunciou Billy. Carlota estacionou dentro de um enorme prédio cor-de-rosa. A marquise anunciava El Escobar. Era a única coisa que diferenciava o edifício dos demais blocos de apartamentos daquela rua. O nome e os globos vermelhos e azuis, que alguém considerava iluminação exótica, e faziam com que as palmeiras da calçada assumissem um aspecto horrível e doentio. Subiram as escadas, Billy segurando o cobertor para não tropeçar. Escutem, disse Carlota, deixem-me falar sozinha. O que eu disser será o que aconteceu. Se alguém lhe fizer perguntas, quando eu não estiver por perto, repitam tudo o que eu vou dizer. Olhou em volta, as meninas assentiram. Claro, mãe, disse Billy. Carlota apertou a campainha. Que aparição ridícula, refletiu. O som da campainha, uma cigarra, pareceu rasgar o silêncio da noite. Ninguém atendeu. Ela tornou a tocar. E se ninguém acordasse? Então uma mão afastou vagarosamente as cortinas da janela. A porta se abriu imediatamente. Carlota, exclamou Cindy. Billy, o quê? Oh, Cindy. Não chore, querida. Entrem, todos vamos entrar. Usava um roupão de banho e tinha o cabelo preso com rolinhos. Mas, para Carlota, pareceu linda, especialmente na ocasião. No pequeno apartamento, o tapete dourado polido nas beiradas, as paredes, que rachavam em menos de 2 anos, as cadeiras e a mesa ordinárias da cozinha, o tipo de apartamento igual a dezenas de milhares de outros espalhados por toda a cidade. Carlota teve a impressão de estar no 7º céu. O que foi? Indagou Cindy. Um incêndio? Não, respondeu Carlota. Nós fomos expulsos de casa. Foram expulsos? Por quem? Nós fomos obrigados a sair. As meninas começaram a chorar. Ora, crianças, disse Cindy. Ouçam, querem ficar aqui, não é mesmo? Claro. Cindy se ergueu da cadeira em frente da Carlota. Foi ao armário embutido no corredor e voltou sobraçando cobertores e alguns travesseiros. Pela porta aberta do quarto, Carlota podia escutar os roncos de Jorge, marido de Cindy. Milagrosamente, ele não acordara com o barulho. Obrigada, Cindy, disse Carlota. Não sei o que teria feito se, para que servem os amigos, interpôs Cindy. Deitou as meninas no sofá, sobre 2 cobertores. Billy acomodou-se ali perto,
sobre grandes almofadas. Cindy se debruçou e murmurou para Carlota. Problemas com o homem? Foi Jerry, não é? Não. Ele vai ficar mais 6 semanas fora da cidade. Quer falar comigo sozinho, longe das crianças? Está certo, obrigada. Cindy ajeitou as meninas. Carlota despiu o vestido e se deitou no chão. Vai sobreviver a isso? Indagou Cindy, preocupada. Na verdade, é melhor para as minhas costas. Está certo, ouçam todos. O banheiro é ali. Fiquem à vontade. Deus abençoe, Cindy, disse Carlota. Sinto muito. Tolice. Conversaremos de manhã. Boa noite, disse Jolie. Parecia absurdo, como se estivesse num acampamento. Sendo delicada, sem saber por que motivo se encontrava ali. Boa noite, boneca. Agora durma um pouco. Boa noite, sim, disse Carlota. Através das finas paredes do quarto, Carlota ouviu Cindy dizer algo a George. Este resmungou um pouco, mas Cindy conseguiu silenciá-lo após algum tempo. No silêncio do apartamento de Cindy, Billy já adormecera. As meninas do pânico começou a abandonar a Carlota. A cada segundo, sentia-se cada vez mais exausta, perdendo as energias. Então as lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Lágrimas de exaustão, frustração, medo. Chorou, mas sem fazer ruído. Afinal cessou, cansada demais, para chorar ou pensar. Adormeceu. Todos adormeceram, sem sonhar.